Foi só depois da criação desse conceito que a indústria do marketing se tornou de fato uma indústria bilionária. E hoje eu tô aqui para falar com vocês de um conceito que eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar, que é o sonho americano, ou estilo de vida americano, ou no bom e velho inglês, The American Way of Life. Mas e o que esse assunto tem a ver com marketing e com a gente aqui no Brasil? Tudo. E hoje eu quero te mostrar qual que foi o papel aí do marketing na criação desse conceito e como esse conceito, inclusive, serve para toda uma indústria, para todo um mercado. Como eu sempre falo por aqui, o marketing ele não serve para vender produtos e serviços. A gente não vende produtos e serviços. Nós vendemos ideias, histórias, mensagens. E nós somos muito mais influenciados por essas ideias do que a gente sequer percebe. E essa ideia do estilo de vida americano foi um desses conceitos, dessas ideias que foram empacotados e exportados por países aí em todo o mundo, incluindo no Oriente também. Então, hoje, a nossa sociedade global ela busca esse ideal do estilo de vida americano. Mas como é que foi que ele surgiu? O nome sonho americano foi criado em 1931 por um autor chamado James Trullo no seu livro The Epic of Americans. Existia esse arquétipo, porém ele não tinha sido ainda denominado. Então guardem essa informação aí. E aí a gente vai um pouquinho mais para trás no tempo, lá durante a independência dos Estados Unidos, que foi onde surgiu todo esse conceito. O sonho americano ele tinha como princípio a ideia de uma terra abundante, onde existiria o básico para todos os habitantes daquele local. Aí o James Trullo, que eu falei para vocês guardarem o nome, ele era um historiador, estava tentando entender o que tinha acontecido com a sociedade daquela época. Eles haviam esquecido dessa aspiração maior de abundância em todos os sentidos para todos e levaram esse conceito para uma ideia de abundância material. Então, o que fez com que a sociedade se tornasse extremamente consumista e materialista, deixando para trás os valores que faziam parte desse sonho americano. Essa busca pela felicidade, que lá atrás estava muito mais atrelada a uma busca pela felicidade espiritual, ela passou a ser direcionada para a busca da felicidade nos meios materiais, que é uma felicidade que ela é efêmera, ela não é a felicidade de plenitude. E para o mercado no geral, essa sensação de insatisfação ela é bastante positiva. E para encurtar a história, porque senão a gente vai ficar aqui num vídeo de 3 horas, eu vou pular direto para 1920, que foi a década ali onde realmente essa ideia do consumismo ela acabou que deu um salto. Nessa década, a gente tem que lembrar também que se estava atingindo o auge ali da Revolução Industrial. O pós-Primeira Guerra aí foi uma época de uma prosperidade para a classe média que não tinha se visto antes na história dos Estados Unidos. E teve uma outra invenção que impactou muito o aumento ainda maior do consumo, que foi a criação do rádio. E o rádio, para os marqueteiros lá da época, ele foi fantástico, porque era uma forma de você conseguir levar as suas marcas para dentro da casa das pessoas. Então, além de você conseguir fazer uma comunicação nas lojas, nos pontos de venda, na rua, você conseguia pela primeira vez fazer anúncios diretamente ali nas casas dos americanos. E por que isso é importante? Porque nessa década, apesar da produção ter acelerado consideravelmente por causa da Revolução Industrial, a população ela não crescia na mesma proporção que a produção. Então os empresários eles começaram a ficar preocupados que o consumo natural que existia naquela época, ele não seria suficiente para consumir toda a produção. Então a indústria já era muito capaz de produzir uma grande quantidade de bens, porém a população não consumia na mesma velocidade.
Porque como a gente sabe, a produção em larga escala, em escala industrial, ela é lucrativa a partir do momento que você tem volume para justificar todo aquele investimento em maquinário, na época mais pessoas até do que se usa hoje. É uma estrutura muito cara e que só se justifica se o consumo é feito em massa, porque mais pessoas consumindo, então eu consigo, apesar da minha margem de lucro ela ser pequena, com o volume eu consigo fazer aí um faturamento interessante. Então os empresários começaram a pensar, bom, se eu não tenho um consumo natural suficiente para dar conta de tudo que está sendo produzido aqui, então eu vou ter que estimular de alguma forma esse consumo. E o marketing entrou justamente para criar o desejo pela compra e recompra desses itens. Eu crio a necessidade por esse item e eu incentivo as pessoas a comprarem para elas estarem antenadas e atualizadas, enfim, para elas fazerem parte ali do movimento atual. Começou a se criar essa ideia de que de inveja, então alguém tem o que eu não tenho, ou de uma eterna insatisfação com a própria vida, de puxa, eu não tenho aquele item e eu só vou ser feliz quando eu conseguir aquela casa, aquele carro, aquela geladeira, aquele celular. Essa ideia, ela começou a ser colocada na cabeça das pessoas mais ou menos aí quando se precisou incentivar esse consumo aí em larga escala. Não basta só eu criar o desejo pela compra, eu também preciso criar rituais em volta desses produtos. Até uma curiosidade, o publicitário Claude Hopkins, ele foi contratado por uma marca de pasta de dentes. Na época, as pessoas, elas não tinham o hábito de escovar os dentes pensando no aspecto estético. E entre várias pesquisas que ele fez, ele descobriu que era o tártaro, que era ele chamou de filme, que era a placa que se formava em cima dos dentes, ela era prejudicial para o sorriso, então ela fazia com que as pessoas tivessem mau hálito e os dentes cariados e amarelados, e ele usou essa informação e também o desejo ali das pessoas terem um sorriso mais esteticamente agradável para incentivar o hábito da escovação diária, coisa que não fazia parte do estilo de vida das pessoas ali daquela sociedade naquela época. Pra gente ver que às vezes muitos dos nossos hábitos que são super arraigados, eles também podem ter sido criados lá atrás como ideias por publicitários geniais. Então, voltando aqui, foi nessa época também que, além do marketing explodir, explodiram os créditos ao consumidor. Então, se criou um cenário ideal para um consumo. Eu tenho o estímulo da propaganda, a produção em massa, barateando os custos, o preço final dos bens. Eu tenho também uma redução aí da durabilidade de alguns determinados itens, a criação de rituais e de hábitos novos nas vidas das pessoas, e eu ainda dou para ela o dinheiro que ela precisa para comprar. Ou seja, o estilo de vida americano como a gente conhece hoje estava aí criado e incentivado por todos os lados. A gente teve uma outra guerra mundial na década de 40 e logo após, na década de 50, aconteceu o mesmo fenômeno que tinha acontecido lá atrás. As pessoas estavam ali com uma demanda reprimida que logo o pós-guerra ela foi incentivada. Inclusive, você era considerado um bom cidadão se você consumia, porque mais uma vez você estava ajudando ali a fazer a roda da economia girar. Só que na década de 50, somado ao rádio, a gente teve a TV e a publicidade foi inserida em comerciais de TV ou dentro até mesmo de shows populares da época, como I Love Lucy. É óbvio que todo esse estilo de vida americano, ele não ficou restrito aos Estados Unidos e foi exportado para o mundo inteiro para que essa roda do consumo ela pudesse ser ainda maior. E sem falar que os itens de luxo de antes, com o aumento da produção, eles passaram a ser popularizados e se tornaram mais acessíveis aí para várias classes. Então, era quase como uma ascensão social imediata. Então, se eu tenho um carro do ano, eu tenho uma casa
com tantos quartos, eu automaticamente faço parte ali de uma classe social maior. E eu quis gravar esse vídeo para mostrar que como a criação de uma ideia, de um conceito forte, ele é responsável por se criar uma cultura de consumo em torno. E é claro que não necessariamente é uma cultura que no longo prazo ela é sustentável, porque a gente manter eternamente essa ideia de consumo sem fim, ela não é positiva para o nosso planeta, como a gente já está experimentando hoje, mas é uma ideia muito bem construída e que nos trouxe até aqui como sociedade. Também para a gente pensar para onde a gente está caminhando. A gente, enquanto empreendedores e profissionais de marketing, de comunicação, que a gente pense para que caminho que a gente está indo. Será que a gente vai fazer um marketing mais consciente e estimular as pessoas para ideias como mais elevadas, ideias que são boas sim, porque nós temos, né, essa habilidade de comunicação e de influência, então nós também junto com elas temos uma responsabilidade. Então será que a gente vai por esse caminho? Ou a gente vai perpetuar ideias que não estão mais alinhadas com o momento que a gente está? Então, será que o consumismo exagerado é realmente necessário para manter a economia girando? Ou será que tem outras formas de se fazer isso? A gente tem que pensar qual que é o nosso papel aí dentro do mundo que a gente quer ver daqui a alguns anos. Passa pela responsabilidade de também propagar boas ideias, que como essa lá atrás fizeram sentido algum dia, que se perderam um pouco pelo caminho e tiveram o seu papel na evolução de toda a sociedade, mas que às vezes não faz sentido continuar perpetuando algo que pode ser no longo prazo prejudicial. Então a gente tem que pensar muito bem também qual que é o nosso papel dentro de todo esse contexto. Porque nós sempre vamos ter necessidades e inclusive novas necessidades trazidas aí por mudanças de paradigma, então a sociedade também está mudando, sempre vai existir necessidade, sempre vai existir algo que um produto ou serviço possa atender, mas será que ele é bom para todo o contexto? Ele é bom para o meio ambiente? Ele é bom para as pessoas? Ele é bom para todos os envolvidos no processo? Mais do que apresentar aí como que é a construção de uma ideia como essa do sonho americano, que é extremamente interessante, que pode ser, a gente pode extrair lições ali para na hora que a gente for criar as nossas próprias ideias para os nossos produtos e serviços, mas é também um convite para reflexão, para a gente avaliar qual que é o nosso papel em toda a mudança que a gente quer ver e para onde a gente está caminhando. Será que a gente está caminhando para um cenário positivo ou negativo? Então, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu curtir aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!